Olá, pessoal! Bem-vindos ao terceiro episódio do Jovens Lideranças, o podcast da HLB Brasil. Meu nome é Adno Santos, sou consultor sênior de Accounting M&A da HLB. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Eu sou Emily Pérez, gerente de Tax M&A aqui na HLB Brasil. E hoje a nossa convidada é a Tássia Pinto, gerente executiva de Finanças e Controladoria do Grupo EPTV. Bem-vinda, Tássia. Obrigada por aceitar o nosso convite e dividir com os nossos ouvintes a sua experiência. Emily, Adno, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês, um papo descontraído. Sou gerente executiva de finanças do Grupo EP, né, que envolve a EPTV e a Usinister. E é isso, vamos bater esse papo aí. Bom, Tássia, é um prazer poder falar contigo hoje, né? Com certeza vai ser bem produtivo. E logo no início, aquele início clássico, né? Nos conta um pouco da sua trajetória, né? Quais os maiores desafios que você encontrou na sua carreira na área financeira? Olha, eu acho que vou começar respondendo sua pergunta aí de trás para frente. Acho que o maior desafio que não só eu, mas todo mundo deve ter enfrentado na carreira, né? Foi a pandemia. Acho que é o nosso principal desafio enquanto a gente estava aí caminhando e de repente para tudo e acontece a Covid-19. Enfim. Bom, eu estou há 15 anos no Grupo EPTV, comecei minha trajetória lá como estagiária da área de finanças. Minha formação é administração de empresas, com especialização em finanças também. E a minha escola foi a EPTV. A minha escola foram as oportunidades que eu fui tendo lá dentro, né? Eu sempre falo, a gente sempre conversa e brinca, né? Falando que uma coisa que te prometem quando você entra lá é que você vai aprender. Essa oportunidade de aprendizado. E eu tive essa oportunidade, eu tive a oportunidade de ter ótimos líderes, né? E gestores. Eu também sempre falo, não tem como falar da minha trajetória, da minha carreira, que também se mistura com a IPTV, né? Porque foi praticamente meu primeiro emprego, foi a minha formação. Eu costumo dizer que eu tive uma grande sorte de começar minha carreira com um profissional, com um líder que eu realmente admirasse. Então, acho que essa é uma oportunidade muito, muito bacana. E também, para encerrar aí falar um pouco dessa minha trajetória, quando recentemente, em uma conversa, né, numa roda de amigos, a gente estava falando sobre o que a gente queria ser quando a gente era criança, adolescente. E aí um falava médico, professor e tal, e eu me lembrei que eu não sabia o que eu queria ser, eu só me via trabalhando atrás de uma mesa, brincando de escritório. Essa era a minha brincadeira preferida. Brincando de escritório, eu tinha um grampeador, uma máquina de escrever, né? Porque sou nova, mas não tanto. E não era elétrica. E era isso essa era a minha brincadeira preferida, trabalhar num escritório. E voltando aí para o começo da pergunta sobre os maiores desafios, eu acho que a pandemia realmente nos peraí. Voltando aí para o começo da pergunta, eu acho que realmente a pandemia foi um dos maiores desafios da minha carreira até agora, os nossos limites foram testados. Mas tem um outro desafio que que acho que é também, acho que todo mundo, grande parte das pessoas deve listar isso como um desafio, que é a gestão de pessoas. Eu acho que isso é bastante importante, bastante trabalhoso em alguns dias, né? Mas acho que esses são os dois grandes, foram os grandes desafios aí até agora. Mas estamos preparados para os próximos, né? Sem dúvida, é um momento desafiador para todo mundo, né? Foi uma mudança muito brusca na vida de todo mundo, de maneira geral, assim, o impacto da pandemia, não só para efeito de negócio, mas na cabeça da gente, né?
mudar o jeito de trabalhar, girar vários pratos ao mesmo tempo, né? Exato. E Tássia, você lidera um grupo bem grande, né? Então, mobilizar todo mundo e cuidar, assim, da saúde mesmo das pessoas nesse cenário, um cenário de incerteza, de continuidade. Muitas pessoas tiveram esse medo da continuidade, do próprio rendimento, adaptação. Cada um tá num lugar, com cenários diferentes. Tem gente que tá com filho, né? Cachorro, papagaio, enfim, né? Cada um de um jeito. Gente que tá sozinha. Então, eu acredito que não deve ter sido fácil mesmo, né? A pandemia, eu acho que, sem dúvida, é um dos maiores desafios, assim, que a gente vai levar. Mas teve muito aprendizado também, né? Tem muita coisa boa que veio desse período, né? Muita. Eu acho que, assim, pode parecer clichê, mas é a realidade. A gente evoluiu aí enquanto pessoas e profissionais e empresas em 5 meses, né? Eu falo lá do começo da pandemia, o que a gente faria em 5 anos. Isso é fato. Mas o fator é realmente, assim, que eu considero um sucesso, né? A gente conseguir ter entendido a necessidade de cada um, é o que você falou, entender a pessoa que mora sozinha, a pessoa que tem filho, que tem cachorro, que cuida dos pais. A gente vinha de um ambiente assim, totalmente 100% no escritório, até a questão de tecnologia, né? Hoje a gente tem várias ferramentas, lá naquela primeira semana nenhuma. Lá no momento daquele auge da pandemia, eu tinha abaixo de mim diretamente 10 pessoas. Então, você lidar com cada um, mas principalmente tendo que lidar com as emoções de cada um, sendo que você também tem emoções. E você também é falho, né? Enfim, mas assim, foi realmente um aprendizado. Eu acho que a gente conseguiu... Não tem lado bom da pandemia, nenhum. Eu sempre repito isso. Mas algumas coisas a gente não vai voltar como era antes, e a gente tem que tentar aproveitar essa parte, né? Aproveitar o que a tecnologia, né? A tecnologia foi uma coisa assim que realmente evoluiu muito nesses meses, de uma forma muito rápida, né? Mas imagina pra gente, né, que trabalha na área financeira, do nada, 2 circuit break. Do nada, a gente que tem um perfil muito conservador, fala, e agora? Isso nunca aconteceu antes. Isso eu não aprendi lá com o meu primeiro líder, que é o cara que eu admiro e é o cara que eu me inspiro para minha carreira e para minha vida, porque ele não tinha vivido isso. Mas é aprendizado. É aprendizado e com certeza nós vamos sair mais fortes do que entramos nisso, né? Com certeza. A gente vai falar aqui um pouco sobre gestão de pessoas, enfim, que na minha opinião é o maior desafio, mas eu quero falar um outro desafio antes, falando um pouco sobre domínio técnico, né? A gente sabe que a formação, ela é importante, ela é o pontapé inicial, né? É uma base teórica, por assim dizer, mas um bom profissional, ele precisa estar atualizado tecnicamente, né? Precisa estar alinhado com tudo que a tecnologia tem para nos oferecer. Então, como você bem falou, principalmente nesse momento de pandemia, a gente teve muita novidade, né? Novidade nos processos, novidade na forma de se comunicar, tudo mudou. Como que você vê essa questão da atualização técnica, do domínio técnico na carreira financeira? Você considera que a educação continuada, ela é uma obrigação ou é uma necessidade? Acho que a linha é muito tênue, né? Quando a gente fala até de obrigação e necessidade. Eu acho que sim, é necessário, é importante a gente sempre se atualizar, a gente continuar estudando, porque eu acho que quando a gente está fazendo curso, está se profissionalizando, está estudando, não é só essa questão técnica que você está atualizando, você está atualizando seus pensamentos mesmo, suas ideias. Eu acho que a gente acaba aprendendo muito mais numa roda de conversa com os seus amigos da pós, da faculdade, enfim, e abrindo muito a sua cabeça. Eu acho muito importante. Eu acho muito importante também a gente conseguir, enquanto empresa, trazer esses treinamentos para o nosso ambiente de trabalho, treinamentos fora, treinamentos dentro,
eu acho muito importante a gente ter muita conversa, não só no sentido de treinamento, de capacitação técnica, mas no sentido de você conversar com outras empresas do mesmo ramo, você conversar no meu caso, né, na nossa área específica, com bancos, a gente participar na nossa área aí de finanças, você está antenado ao que está acontecendo na economia, é muito importante. Como que a gente vai buscar essas informações de economia? Não vai ser só na faculdade, não vai ser só num curso que às vezes não está tão atualizado, é no dia a dia. E como isso? Às vezes eu brinco porque o meu pessoal fica até um pouco sobrecarregado de tanto fórum, de tanto palestra, de tanta coisa que eles participam, e a gente aproveita esse ambiente de bancos que é nos oferecido, sabe? Eu acho que isso é muito importante, mas também é muito importante você alinhar muito essa questão técnica com também colocar a mão na massa, ali no dia a dia. E também trazendo um pouco para... nem sei, acho que eu estou até fugindo um pouco aí do tópico da pergunta, mas uma coisa que eu gosto muito, e eu acredito muito, é que embora eu trabalhe na área financeira, a gente tem esse foco mais financeiro, mas um grande fator assim, de sucesso da minha equipe é entender o negócio como um todo, é entender como o negócio funciona. Então, é vestir essa camisa mesmo, mas entender o porquê que chegou, como vem o faturamento, qual é o nosso campo de trabalho. A gente trabalha numa empresa que tem de tudo, assim, tem usina, tem TV, tem rádio, tem empresa de eventos, enfim, tem todos os ramos. E entender como funciona esse negócio, e uma das formas com que a gente encontra para fazer isso a gente traz muitas vezes o cara lá que é o especialista da área do marketing, do jornalismo, da engenharia, para ensinar para a gente, para explicar como que funciona, como que funciona a usina, como que é a moagem da cana. Então isso é uma forma também que a gente encontrou de ajudar aí no nosso dia a dia e a gente se reciclar, a gente ir se reciclando mesmo, tecnicamente falando, mas não só focado só na nossa área de atuação. E quando eu falo isso para vocês, gente, você pode... Não sou só eu, é desde o estagiário até quem estiver disponível, quem quiser aprender. A gente dá essa oportunidade para todo mundo. Não, eu concordo com você assim, plenamente. Eu acho que quando a gente começa a carreira, a gente não tem noção do quanto o mundo, assim, né, e diversas profissões e experiências podem impactar na nossa atividade, né? Aqui no nosso dia a dia, às vezes eu me deparo com uns desafios que eu olho e falo, meu Deus do céu, como que eu vou entender isso daqui? Você liga para um engenheiro, para um técnico, fala, me explica como que é isso para eu dar o meu contorno aqui da tributação, enfim, principalmente, né, eu que sou da equipe de techs, né? Esse é um dos meus maiores desafios, é entender, por exemplo, novas tecnologias, novos negócios e poder dar o contorno numa legislação que a gente tem que não acompanha toda essa evolução, né? Exato. Tem até o caso de quem está ingressando agora no mercado de trabalho, né? Como vocês já falaram, a gente não sabe exatamente o que vai fazer e nem o porquê vai fazer, né? E a importância de saber esse ambiente em que você está inserido é de mostrar, olha, você impacta nisso, esse é o resultado do seu trabalho. Não vai achando que você tem que só dar entrada numa nota fiscal porque tem que dar entrada nessa nota. Não, isso daí tem impacto contábil, tem impacto financeiro. Você vai ver, vai afetar a galera do marketing. Tem uma série de coisas que são impactadas e que, se você não tem essa curiosidade de buscar o conhecimento, não específico da sua área, mas do segmento da sua empresa, você tá deixando de agregar tanto valor quanto poderia, né? E a gente tem que ter a nossa melhor versão possível. Então, poxa, vocês foram bem pontuais, foram certeiras. E se tem uma dica que, assim, na minha experiência profissional, que eu
que eu posso trazer aqui é que isso desde a faculdade, sempre se interesse, seja curioso, sabe? Peque pelo excesso, vai atrás. Às vezes eu ia participar de algumas palestras na faculdade que não tinha nada a ver com a minha área, mas eu estava lá, porque aquilo ia me agregar de alguma forma, sabe? Eu acho que a experiência, essa oportunidade, e é uma coisa que é um discurso que eu tenho muito com a minha equipe, de que a gente está sendo preparado para a empresa, mas para o mercado, para a carreira, sabe? Às vezes a gente, ainda mais o pessoal mais novo, né? E eu até me enquadrei muito, e me enquadro em alguns momentos, a gente é imediatista, né? Às vezes a gente não consegue perceber, quando eu falo desse impacto aí, quando eu chamo o nosso estagiário e falo, olha, você é responsável por isso daqui, vamos lá e tal, e às vezes ele pode pensar, mas não é meu escopo de trabalho, eu só estou aqui para lançar a nota. Só que quando você consegue mostrar para ele que ele faz parte de um time, que ele faz parte da empresa e que o trabalho dele impacta, que ele tem tem uma importância, é uma mudança de chave, é uma troca de chave, assim, sensacional. Com certeza. Muito bom. Isso aí. Bom, a gente continua nesse tema, né, de desenvolvimento técnico, e você já deu até uma pincelada para a gente, Tássia, mas, assim, para desenvolvimento técnico do profissional, a gente sabe que a educação corporativa, né, dentro da própria empresa, inserir para esses conhecimentos, né, pelo menos deixar disponível, é fundamental. Agora, eu faço um questionamento um pouquinho diferente. Assim, até onde é responsabilidade da empresa de te prover isso, né, contra o profissional, ele tem que correr atrás de tudo ou não, né? Porque a gente tem que parar para pensar no benefício para ele mesmo e para a empresa, né? Não dá para, assim, caminham juntos, né? Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Não dá para a gente responsabilizar a empresa por 100% da sua formação e não dá para a gente esperar do funcionário 100% dessa formação dele. Claro, eu acho que são algumas coisas básicas. Eu, enquanto profissional, trazendo aí agora a minha experiência, Tássia, pessoa física, eu sei o que é melhor para mim. Eu tenho que traçar os meus objetivos e ir atrás deles, independente da empresa ou não. E no momento que eu estou na empresa que eu tô, eu tenho que vestir a camisa e eu tenho que pensar o que vai agregar na empresa. O que a gente usa um termo muito na empresa de dor de dono mesmo, de eu levar para a empresa aquilo que eu gostaria que viesse para minha casa, sabe? Independente da empresa que eu estiver. Mas eu acho que, assim, eu até diria que a responsabilidade sobre esse desenvolvimento técnico, embora tenha que haver, sim, um equilíbrio, é muito mais do funcionário, do profissional, sabe? Eu acho que não tem que ser só da empresa. É claro que a gente tem vários caminhos, vários meios da empresa prover isso, né? Eu mesmo estava comentando agora há pouco que a empresa pode sim prover de certa forma, esse desenvolvimento de uma forma gratuita, sabe? De uma forma aproveitando a estrutura que a gente tem dentro da empresa, aproveitando a estrutura que o banco me fornece, que o fornecedor muitas vezes vai me fornecer. Horas, sabe? né? Horas, Exato. né? Dando horas. Exato. Eu acho que a gente tem que aproveitar, sim, essa oportunidade enquanto empresa, mas a responsabilidade da sua vida é sua, sabe? Esse é você sabe aonde você está e aonde você quer chegar, e o que você vai fazer para chegar nesse ponto. Assumir a responsabilidade mesmo, né? Pegar na mão da sua própria carreira e dar os passos. E assim, pegando um gancho no que você falou e no que você tinha comentado antes sobre imediatismo e a pluralidade de coisas que a gente precisa, né, se interessar para desenvolver na carreira, né? Então, o Adno falou, como que o jovem pode aproveitar, a minha empresa oferece treinamentos, como que eu aproveito isso, né? Estando perto dessas pessoas,
realmente utilizando esse momento como um momento de aprendizagem, entendendo que cada atividade é importante. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo. Nunca subestime nenhuma aprendizagem. Não ache que o treinamento é só o treinamento que você senta ali na cadeira e vem um professor, um instrutor e fala com você, mas, né, é o dia a dia, é colocar a mão na massa, desde o início, né, desde as atividades mais simples, muitas vezes, né, os jovens, eu acho que as gerações mais novas é o que a gente tem visto, pelo menos. Eu não sei como que a sua equipe tá, se ela é uma equipe bem, assim, tem muitas idades, o pessoal tá mais ou menos na mesma faixa etária. Eu gosto muito de trabalhar com a diversidade. A minha equipe, ela é de uma forma muito natural. Nós temos, assim, funcionários de várias faixas etárias, desde os 18 anos até pouco tempo nós tínhamos aposentados na equipe, mas essa diversidade não só é de gênero, de religião, de idade, de tudo. E eu acho, na minha experiência, deu certo, está dando certo, sabe? Eu acho que é muito legal a gente conseguir trazer... Isso faz com que você traga um dinamismo para o local de trabalho, sabe? Quando você traz o cara mais velho, que tem a maturidade, a experiência, e às vezes o cara mais novo, de 19, 20 anos ali, que chega e é o que sempre me traz, e assim, caso real, né? Que é o cara que sempre me traz aqui vários aplicativos para falar, nossa, olha aqui, vai melhorar muito a nossa vida. E aí o cara lá mais velho vai falar, olha, não vai dar certo, ou pode dar, mas porque eu tenho isso, isso e isso. E na hora que você junta os dois e consegue mesclar e todo mundo se respeitar, é fórmula de sucesso. É muito bacana. E assim, né, o legal de ter as duas idades também é que hoje em dia, né, os jovens, as gerações mais novas estão cada vez mais imediatistas, né, igual a gente comentou. Então, não tenha paciência de não ver as suas coisas implementadas, ou de fazer uma atividade, às vezes olha e fala, pô, mas essa atividade, por exemplo, ela é muito mecânica, né? Então acaba subestimando, e é importante, né? Então, acho que assim, aproveitar, a lição que fica, né, é aproveitar todas as oportunidades, aproveitar o treinamento sentado lá na sala de aula, ouvindo, aproveitar, na pandemia estourou um tanto de webinar que a gente participa aí direto, acho que 1, 2 vezes por semana eu tô em alguma palestra, alguma coisa online, então aproveita isso, aproveita a conversa, né, igual você falou, pô, às vezes a gente conversa com o nosso amigo da faculdade da pós e aprende, então é aproveitar cada um desses momentos para se desenvolver, né? Exatamente. Sempre é uma oportunidade de aprendizado, né? Quanto mais diversa for sua fonte de informação, melhor seu senso crítico. Então... Com certeza. Exato. E uma coisa bacana é que com isso a gente instiga o pessoal a pensar mesmo, a ter esse senso crítico, a não aceitar tudo como verdade. Uma coisa que eu provoco bastante ali com o pessoal que está perto de mim é o questionamento mesmo, sabe? O questionar por quê, para quê. É claro que em alguns momentos a gente precisa tomar algumas decisões e nem sempre essas decisões vão ser aceitas por todo mundo. Assim, né? Nem sempre esse questionamento alguém vai me questionar, eu vou falar sim, eu vou ter que falar não. Também faz parte do processo dessa maturidade, sabe? Desse aprendizado. Sem dúvida. Bom, mas eu costumo dizer que tão importante quanto o domínio técnico é o domínio emocional, né? Lidar com mudanças de processos, de atribuição, de atividades, lidar com as pessoas, muitas vezes o maior dos desafios que a gente encontra aí na nossa trajetória profissional. Muito se fala em resiliência, né? Essa é a palavra do momento aí. E resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, de se adaptar a mudanças, de resistir à pressão. Nesse processo, eu acho que o mais difícil é você reconhecer o valor daquele momento de adversidade, né?
Então, estou fazendo uma atividade super chata aqui, ai meu Deus do céu, né? O que eu estou fazendo aqui, né? É difícil a gente reconhecer o valor daquilo naquele momento. Então, como que no ambiente corporativo a gente pode aproveitar esses momentos de diversidade para aprender e como passar, né? Que dicas você dá, assim, em algum momento você se viu nessa situação, né? De se questionar, poxa, o que eu estou fazendo essa atividade, esse processo, ou passando por uma determinada situação? Eu acho que no momento que a gente parar de se questionar, aí que mora o perigo, né? Aí que tá o problema. Esses dias eu assisti uma palestra da Luísa Helena Trajano, né? Que é a presidente do conselho, não sei se eu posso falar aqui, né? Mas é a presidente do conselho da Magazine Luiza, que é uma pessoa na qual eu me inspiro, é uma pessoa que eu sigo realmente, porque eu acho que ela tem muito a agregar. É uma liderança feminina, né? Que trouxe muito para o nosso país, assim, ela tem um peso muito grande. E ela me falou uma coisa assim que me marca muito, que é a vulnerabilidade. A gente trazer a vulnerabilidade para nossa como um poder mesmo. Porque a gente, enquanto líder, e quando a gente fala aí desse equilíbrio da competência técnica e emocional, a gente vai errar, sabe? A gente vai errar. Trazendo até para esse lado, né, a sua pergunta, mas a gente precisa se perdoar. Muitos momentos a gente pode tomar uma decisão errada, a gente vai impactar pessoas, mas a gente precisa realmente aprender com isso e continuar, e seguir. Se a gente esperar, um outro ponto também, trazendo um pouco para essa questão que a gente vem falando sobre treinamento, aí uma coisa que eu acredito muito e me ajudou muito na minha carreira, principalmente de uns anos para cá, foram os treinamentos que eu fiz voltados para a liderança, voltados para pessoas. Eu acho que me ajuda um pouquinho a gente ter esse senso crítico, essa empatia, se colocar no lugar das pessoas e ver o que a gente está impactando ou não na vida de cada um. Mas assim, mais uma vez, a gente ter essa consciência que a gente vai errar, sabe? Que a gente vai errar, que a gente precisa se perdoar e aprender com esse erro para não errar de novo. A Luísa Helena, ela fala muito isso, sobre que ela se permite errar, mas ela não se permite errar 2 vezes a mesma coisa. E isso foi fundamental, que quando a gente toma alguma decisão, e aí não só voltada para pessoas, mas de negócio, e aí eu trago muito esse exemplo aí dela, porque o Magazine Luiza se reinventou várias vezes, né? E é uma empresa que podia dar muito errado, mas podia dar certo. E deu certo. E não deu tudo certo, né? O que foi dando errado, eles foram corrigindo e foram seguindo. Eu acho que esse é o caminho, sabe? É isso, acho que... Não sei se eu tô fugindo aí. Respondeu minha pergunta. Eu concordo com você. Eu acho que hoje em dia a gente tem muita pressão de todos os lados. E eu acho que para nós mulheres é ainda pior de não errar, né? De não se permitir errar. Ainda mais nas estruturas que a gente tem hoje, ainda, infelizmente, mulheres em cargos de liderança no ambiente corporativo, ele ainda é muito menor em relação aos homens, né? Então, a gente tenta conquistar um espaço e tenta não errar jamais, né? Então, eu acho que é muito mais difícil. E é uma coisa que a gente precisa normalizar, a nossa humanidade, né? Em algum momento a gente parou de achar normal ser humano, né? Achar normal errar. E a gente eventualmente vai passar por isso. E é o que você falou. A gente tem que entender o que aconteceu ali naquele momento e seguir em frente, né? Exatamente. Mas acho que você tocou num ponto muito importante, realmente, nós enquanto mulheres, a nossa autocobrança é muito grande, né? Acho que vem um pouco bastante da sociedade mesmo, como um todo, né? Porque a gente tem que sempre estar se afirmando. A gente vem aí de um histórico recente, né? Em liderança, nas empresas, no mercado de trabalho, na política.
E a gente sempre tem que estar se reafirmando. Mas eu acho que a gente sempre tem que se questionar se a gente está indo, se é isso mesmo, se a gente está indo no caminho certo. Porque realmente, gente, tem dia que tem dia que a gente não quer nem existir, né? Tem dia que a gente chega no final do dia e a gente fala, caramba, sabe? A gente chega no final do dia, será que eu tô indo no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que... O que eu tô fazendo com a minha vida? Acho que são questionamentos da vida mesmo, né? Mas, assim, se eu puder também dar uma dica, que para mim, na minha experiência, é o que me segura também, assim, é o que me ajuda muito nesse dia a dia, que é bastante corrido, beba água e faça terapia. Ai, nossa, essa é a minha religião. Eu posso dizer que isso é a minha religião. Beba água e faça terapia. Isso. É isso. É muito importante mesmo. Eu acho que o melhor jeito da gente aprender a lidar com as pessoas é aprendendo a lidar com a gente mesmo antes de qualquer coisa, assim. Porque quando a gente aprende, né, o que vem da gente, o quanto que tá vindo da gente, o quanto que tá vindo do outro, você vê, né, o quanto muda, assim. Eu, pelo menos, tem uns 2, 3 anos que eu faço terapia e a mudança, ela é brutal em como você encara situações, enfim. Exato, exatamente. Principalmente agora em pandemia, a gente dentro de casa o tempo inteiro, só se comunicando aqui na telinha do celular, acho que isso se fez mais necessário ainda, né? E a gente teve que conviver muito com a gente mesmo, né? Houveram muitos momentos de silêncio, de individualidade nesse tempo que a gente está vivendo, né? Exatamente. Isso impacta demais da conta nas nossas relações profissionais e pessoais também. Exato. E aí, na minha experiência também, até aqui, a gente aprender a lidar com o outro, aprendendo a lidar com a gente mesmo, até porque, enquanto líder, sem a sua equipe você não é nada. Não é. Você tem que confiar, você tem que delegar, muitas vezes você não vai saber fazer aquele determinado trabalho, mas você tem que ter alguém que saiba fazer e que você confie. E falando assim da minha experiência, eu tenho aí trazendo um pouco o jabá aí para o meu... eu tenho uma equipe sensacional e sem eles não sou nada. E acho que um pouco assim, que foi o que aconteceu, acho que essa minha escola aí do meu primeiro gestor, que é o que eu sempre falo para todo mundo, que junto com a Luísa Helena Trajano, ele é a minha inspiração assim, profissional, mas de você sempre formar alguém para estar no seu lugar e não ter medo, sabe? E eu lembro, tem algumas frases que ele sempre falava, e uma delas é que você sabe o quão boa é a sua equipe quando você sai de férias e ninguém sentiu falta de você. É verdade. É um pensamento difícil de se ter. Isso que eu ia falar, é um pensamento difícil, porque como assim ninguém vai sentir falta de mim, sabe? Mas ele falava isso, eu também tento levar isso pra vida. Tem que ter alguém ali no seu lugar e é sinal que você fez um bom trabalho. Que você tá indo no caminho certo. Sim. Exatamente. Né, Adno? Com certeza, com certeza. Poxa, tô até fazendo umas anotações aqui. Né? Beber mais água, fazer terapia, me conhecer melhor para poder conhecer melhor os outros. Poxa. Mas ter também na sua cabeça que você vai errar. Que você vai chegar... Você tem ninguém vai estar 100% bem 100% do tempo. Vai ter aquele dia que você vai estar meio mal-humorado, né? Vai ter aquele dia que você não quer que alguém... Você não quer... Eu brinco, às vezes... Aí a minha equipe, às vezes, brinca comigo no trabalho. A gente tem carpete, né? Então você faz um pouco de barulho. Eles sabem como eu tô só do jeito que eles escutam eu chegando. Então eles já sabem se eu tô mais bem, forte, se eu tô já complicou. feliz, se eu tô brava, se eu tô do jeito que eu tô chegando. E eles sabem que sou eu, né? A minha sala fica no final, assim, do corredor. Esses dias eu vi o vídeo de uma menina no Instagram que ela fala assim, tem dias que eu não quero ser uma mulher guerreira. Tem dias que eu quero ficar de hobby, tomando um vinho, tranquila. E é só isso, né? Tá tudo certo, né? Exato. É isso aí. Plenitude.
Isso aí. Bom, já tratamos aí do domínio emocional da parte do líder. Agora eu vou... É uma dúvida que eu tenho, né? E acho que é geral até. Né? Como que a gente consegue equilibrar a necessidade de resultados, né? De cobrar da sua equipe e ainda assim a gente ser um gestor de pessoas efetivamente, né? Não ser aquela pessoa que fala, olha, você tem, sei lá, 1 hora para me entregar determinado trabalho, né? Como alcançar o melhor resultado possível? Como manter a sua equipe motivada e ter o trabalho entregue no tempo e na qualidade devida? Isso é coisa bem difícil. Gente, vocês estão fazendo umas perguntas muito difíceis. É uma prova? Uma prova. É uma prova, chamada oral aqui. Mas, assim, acho que é realmente difícil você encontrar esse equilíbrio, mas um fator aí que acho que pode ajudar é você realmente conhecer a sua equipe. Pelo menos os seus liderados diretos ali, quem está mais próximo, e você conseguir ir nessa cadeia. Por que eu falo conhecer a sua equipe? Porque cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa funciona com uma motivação diferente, sabe? Eu acho que um dos fatores também que eu acho importantíssimo, isso para qualquer relação, seja profissional ou pessoal, é confiança. Você passar confiança e você confiar. Acho que esse é uma das principais coisas. Aquela pessoa que está fazendo aquela tarefa, é aquilo que a gente já falou até aqui, né? Ela precisa entender o que ela está fazendo, para que ela está fazendo, por quê, de uma forma muito transparente. Acho também que, embora em alguns momentos seja, em grande parte dos momentos, seja difícil a gente dar feedbacks e pontuar coisas a melhorar, isso é difícil, é trabalhoso, mas também é importante, sabe? É o que também vai fazer com que todo mundo cresça e aprenda. Mas esse ponto aí da confiança, de você passar confiança para a pessoa e entender como ela funciona, é muito importante. Porque, assim, acho que o fator principal aí, brincando também, gente, eu não consigo, eu tô tentando me segurar, mas eu preciso trazer as referências desse meu gestor. Não, porque ele foi muito importante na minha vida, mas além da questão das férias aí, o outro ponto que ele sempre falava, e eu nunca vou me esquecer, que é motivação é dinheiro no bolso. Ele falava assim, não adianta eu vir aqui te dar um tapinha nas costas e te falar obrigado e nunca acontecer isso, nada. Mas, assim, além disso, né, além de uma construção de uma carreira, de ajudar, de você orientar, você entender qual é a motivação de cada um, eu acho que funciona muito, é muito importante. Vou trazer alguns exemplos práticos aqui. Tem gente que a motivação é ele poder ir em todas as reuniões de escola do filho dele durante o horário de trabalho. E ele vai dar valor nisso porque sem questionar. Tem gente que a motivação é poder tirar 30 dias de férias direto. Tem gente que gosta de quebrar em 10 dias. Tem gente que gosta de emendar o feriado. Tem gente que é muito importante esse tapinha nas costas e você agradecer e elogiar o trabalho. Tem gente que... Eu falo assim porque... tem gente que gosta de receber o feedback do que fez certo e o que não fez. Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa... Você conhecer a sua equipe. E uma das coisas que me ajudou bastante foram esses treinamentos de liderança, de você entender como que a sua equipe funciona. Que você pode ter uma equipe mais madura, uma equipe mais... eu não sei se esse é o termo, mais iniciante, júnior. E o cara lá que é aposentado... A motivação dele não é desafio novo, muitas vezes. Não é gás, não é mais trabalho. Ele só quer continuar fazendo muito bem feito aquilo que ele faz. O cara que está ali no começo da carreira, que acabou de sair da faculdade, o que ele quer é coisa nova. Vamos lá, quero fazer, quero ir lá no evento do banco. O cara que, às vezes, o aposentado, ou que tem filho, ele não quer ir no evento do banco. Ele não quer... É claro, gente, né, que eu estou aqui generalizando, né? Não tô... às vezes eu vou precisar que o cara que tem filho vá no evento do banco e tal. Uhum. Mas aí você entendendo como cada um funciona, acho que isso faz muita diferença.
Muita diferença. É igual, voltando aqui próximo da terapia, a gente entender como a gente funciona faz muita diferença, né? Então, eu acho que esse talvez é o equilíbrio. E aí, o cara, uma coisa que funcionou muito com a gente foi assim, eu preciso entregar, você vai emendar o feriado? Você vai, desde que o seu trabalho esteja, os seus prazos, que é lá no meio do feriado, você vai entregar antes, sabe? Você dá você consegue motivar, mas você precisa cobrar, não é também só de graça. É uma troca, né? É uma troca. Uma relação de troca. Se você só passar a mão na cabeça, também a gente não sai do lugar. Trazendo também essa comparação quando a gente tem irmãos, né? E quando a gente é criança, assim, quando seu pai e sua mãe faz tudo para você, quem não quer ter a roupa lavada, a comida chegar em casa, tá a comida no prato e, sei lá, e não ter que limpar a casa? Todo mundo, nossa. Mas o quanto também te faz aprender quando você vai morar sozinho e você descobre que a louça não lava sozinha, a roupa não vai para a máquina sozinho. Você cresce muito, você aprende muito. Verdade. Então, acho que é um pouco disso, Adno. Você tem que dosar um pouco desse... Muitas vezes, você precisa dar colo, de certa forma, e muitas vezes você precisa dar um pontapé aí, um empurrão. Exatamente. Então é como, assim, até copiando um pouco o seu contexto aí de família, é como, entre aspas, ser um pai ou uma mãe para a sua equipe, né? Eu entendo o que você quer, eu entendo o que você precisa, porém, você precisa saber também que não é tudo para você. Acho que a melhor comparação é essa. Você tem razão. É exatamente isso. Exatamente isso. E volto a falar aquilo que eu também falei agora há pouco, que também com a consciência que você vai errar, que você, assim como o pai e a mãe erram, você também vai errar e talvez vai ter hora que você não vai conseguir motivar, né? Vai ter aquele momento que você não vai conseguir fazer. Mas é um dia, né? Né? Aquilo que a gente falou de não tá bem todos os dias, tudo bem, não vai acertar sempre e tudo bem, né? O que importa é a gente fazer as correções de rota, né? Exato. Uma gerente que falava isso, ela falava sobre correção de rota bastante com a equipe. E eu acredito muito nessa filosofia, assim, né? Parar, pensar, olha para o todo, olha para o individual também, e aí planeja o que vai ser feito. Exatamente. Comparando com a minha área de trabalho, quem aplica em bolsa de valores, você sempre vai errar. A questão é que você precisa acertar mais do que errar. Você vai perder dinheiro, você vai ter vários dias que vai estar negativo, mas você precisa ter mais dias positivo para a conta fechar. É isso. Que legal. Bom, tá, se você falou que a gente está fazendo pergunta difícil, eu vou ter que te informar que você vai ter que voltar para a nossa prova aqui outra hora, porque o nosso papo foi bom e, infelizmente, ele tem que chegar ao fim. Mas eu quero muito te agradecer por aceitar o convite, por dividir a sua experiência, as suas dicas com a gente. Acho que o papo foi muito gostoso aqui, a hora voou e a gente nem percebeu, então eu espero que você volte para a gente bater mais papo, falar sobre outros assuntos. Adno, vou passar a palavra aí para você fazer suas considerações. Bom, Tássia, brigadão mesmo pela participação, a conversa foi muito produtiva, né? Vamos fazer essa daqui como parte 1 de 7, talvez, né? Eu tenho certeza que a gente esclareceu muita dúvida, deu muita dica boa para essa nova safra de líderes que está ouvindo a gente, né? E agora é o seu momento, pode passar seus recados. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Para mim é algo totalmente novo, como já tinha comentado com vocês, é totalmente novo para mim estar aqui nesse lugar diria assim, de entrevista, de bate-papo, de internet. E foi uma experiência bem legal, bem bacana.
Acho que a gente sai dessa conversa com a caixinha um pouquinho mais cheia, né? Com um pouco mais de experiência e aprendizado, que é um pouco bastante do que a gente falou aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada, Tássia. E aos nossos ouvintes, se você tem uma sugestão de assunto, se você tem dúvidas, nos envie pelos canais da HLB Brasil, no Instagram, no LinkedIn ou no YouTube. Até o próximo episódio.